Bom dia, gente. Eu sou Mariana Barbosa, da Regreen. Para quem não conhece, a Regreen é uma empresa carioca que faz restauração florestal em escala. E acho que é interessante trazer, eu vou trazer um pouco de uma perspectiva a mais do que está acontecendo, né? O que de fato que a gente tem conversou até agora, esse mercado voluntário de carbono e a perspectiva de um mercado regulado tem de fato propiciado nessa nova economia e novas oportunidades. Então, eu vou começar, na verdade, dando um toque pessoal aqui. A gente falou bastante em toneladas de carbono, em números, mas eu acho que a questão das mudanças do clima, ela também é uma agenda humana, acima de tudo. Ela é uma agenda da natureza. Eu trouxe aqui uma foto minha com os meus filhos, porque, para mim, é isso que me motiva até nessa agenda. Acho que para cada um de nós deve ter uma motivação diferente, mas eu acho importante a gente também não perder de vista que essa é uma agenda de natureza, biodiversidade e, principalmente, uma agenda humana. A Regreen, enquanto uma empresa que faz restauração florestal, ela se insere nesse conceito de soluções baseadas na natureza. Isso dialoga muito com o que eu trouxe há pouco, de trazer esse discurso e essa narrativa para uma questão de biodiversidade, recursos naturais, recursos humanos, porque tem um diferencial muito importante nas soluções baseadas na natureza, que é justamente a partir da natureza e do que a gente já destruiu em termos de recursos naturais, criar essa oportunidade e as ferramentas para endereçar o desafio climático. No conceito de soluções baseadas na natureza, a gente encontra o desmatamento evitado, como o João trouxe, sistemas agroflorestais, restauração florestal, que é o que a gente está fazendo. Então, o objetivo da Regreen é reconstituir esses ecossistemas que foram degradados como uma forma de capturar carbono e auxiliar no combate às mudanças do clima, ou na mitigação. Esse é um diferencial que toca pela questão de valor, mas ele também tangibiliza uma série de recursos financeiros. Tem um estudo recente do Fórum Econômico Mundial que dimensiona o escalamento das soluções baseadas na natureza, um potencial de alavancar cerca de 10 trilhões de dólares para a economia, geração de 395 milhões de empregos até 2030. Então, essa não é só uma agenda de valores ambientais, valores humanos, ela também é uma agenda econômica. E aqui, trazendo um pouco, eu não vou entrar na discussão entre a diferença de voluntário e de voluntário regulado, acho que isso já foi muito bem dimensionado pelas pessoas que falaram antes de mim. Mas acho que é interessante trazer um pouco desses números. Esse é um estudo da Morgan Stanley mostrando o potencial desse mercado voluntário de carbono, que é, como a Natália falou, as empresas que estão assumindo compromissos de escopo 3, como o professor Oscar trouxe, ou compromissos adicionais àqueles que venham a ser obrigatórios. O que isso, para mim, mostra? Né? Aqui mostra esse dado, o volume desse mercado voluntário de carbono, mostra também o desafio da transição energética. Porque, na medida em que a gente está assumindo metas adicionais e gerando, né, ou recorrendo a esse mercado de geração de offsets, ou geração de créditos, como uma forma de alcançar os seus compromissos, isso tangibiliza também a dificuldade da transição energética e o volume de oportunidades. A McKinsey tem trazido muito esse número, desse potencial do mercado voluntário de carbono, 15% está na mão do Brasil. Então, tem uma oportunidade gigante pelos nossos recursos naturais, também de auxiliar nessa construção, né, de ter uma oportunidade no mercado voluntário de carbono, mas também auxiliar nessas ações de mitigação das mudanças do clima. E daí vem um pouco o que eu queria trazer do caso da Regreen. Então, a estrutura o desafio de restauração florestal em escala, etc., ele sai, na verdade, dessa intersecção entre essa oportunidade enorme, né, do setor financeiro, o que a gente está vendo de volume, de perspectivas do mercado de dinheiro aportado para essas novas soluções, mas também esse desafio, como é que a gente tangibiliza e, de fato, cria soluções que consigam alcançar esse capital e esse tamanho do desafio. Na Regreen, especificamente, a gente acredita que a forma de alcançar esse desafio e de solucionar esse desafio parte por achar trajetórias que reúnam tecnologia, ciência e um modelo que seja financeiramente rentável e que a gente tenha, de fato, lucro. Acho que está aí, na nossa visão, o diferencial da escalabilidade. Então, como que a gente tem conduzido nossas atividades? A gente está restaurando áreas, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. A gente já está na nossa terceira propriedade iniciando a restauração. Mas a gente tem muito forte que, para alcançar esse potencial das soluções baseadas na natureza, a gente tem um desafio enorme
de escalar e produzir modelos escaláveis de restauração florestal, de desmatamento evitado, agrofloresta, para, de fato, tangibilizar e alcançar esse potencial. A gente tem aqui, esses são 5 pontos que são essenciais, assim, que acho que descrevem muito do nosso modelo de negócio. Então, acesso à terra é o primeiro deles. A gente usa a tecnologia para acessar essas áreas que têm o maior potencial de restauração florestal. Então, onde estão essas áreas degradadas? O Brasil tem cerca de 22 milhões de hectares de áreas degradadas. A RIGWIN está se propondo a restaurar 1 milhão dessas áreas. Então, achar essas áreas, selecionar, entender e fazer essas auditorias para encontrar também não só as áreas tecnicamente viáveis, mas juridicamente aptas também para restauração, é um desafio. Ciência e tecnologia, a gente tem usado, né, a cadeia da restauração, uma cadeia tradicional no Brasil, em menor escala. O desafio é como é que a gente vai escalar isso. A gente não está no lugar da pequena escala, a gente está ao lado da pequena escala. Então, como é que a gente consegue estruturar essas cadeias, criar, enfim, trabalhar com melhoramento genético para ter mudas cada vez melhores, sementes cada vez melhores, e também como que a gente usa a tecnologia para entender melhor o que é esse carbono no solo. A restauração ecológica de grandes áreas, ela é um elemento essencial também. Se a gente está falando num mercado de 250 bilhões de dólares, um desafio de tangibilizar e conseguir alcançar esses 10 trilhões de dólares para soluções baseadas na natureza, a gente vai ter que trabalhar em escala. Então, o modelo de estar ao lado das iniciativas em pequena escala, mas também proporcionando as iniciativas em larga escala, eu acho que tangibiliza muito esse potencial do mercado de carbono que a gente está falando. Isso traz oportunidades e traz também muitos desafios. E sem uma atividade lucrativa, dificilmente a gente vai ter essa escalabilidade para alcançar, endereçar o desafio climático, mas também proporcionar e alcançar esse capital e esses desafios que estão aí para a gente conseguir endereçar a crise climática. Acho que tem um elemento importante também, que eu vou falar um pouco dos desafios do mercado voluntário, a questão dos benefícios. A atividade, as soluções baseadas na natureza, tem um elemento importante em acoplar outros serviços ambientais. Então, quando a gente está restaurando, criando uma floresta, né, plantando uma muda, colocando a semente no solo, além do sequestro de carbono, que a gente está falando quando essa planta está crescendo, tem inúmeros outros benefícios. Tanto para a biodiversidade, hoje em dia, nos nossos modelos de seleção de áreas, a gente consegue identificar e otimizar essa redução do risco da perda de biodiversidade. Então, tem áreas que a gente já consegue verificar que a restauração florestal proporciona até 100% da redução desse risco de biodiversidade. Isso tem um valor enorme. Em nível global, né? Não só olhando para o carbono. Por isso que eu trouxe a primeira foto. A gente fala muito em tonelada de carbono, mas tem, junto com o mercado de carbono, se tangibiliza e se alcança outros inúmeros fatores do setor da florestal. E a própria geração de renda. Então, a restauração florestal ela tem relação com uma cadeia de coletores de sementes. Então, um exemplo, a gente tem feito cursos de coletores de sementes com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que proporcionam uma geração de renda. Os próprios viveristas, né? Assim, já é uma cadeia que existe, na medida em que as soluções baseadas na natureza, acopladas e nesse contexto do mercado voluntário de carbono, ou também no mercado regulado, proporciona também o direcionamento de recursos para que essas cadeias de restauração ganhem um valor e uma estrutura cada vez maior. A gente já tem dados de, a cada 2 hectares restaurados, se gera um novo emprego, seja na cadeia dos viveristas, seja na coleta de sementes. Então, tudo isso para mostrar que, enfim, especificamente no caso da RIGWIN, mas outras iniciativas também trabalhando com restauração, a gente não está só falando da questão climática, a gente também está falando em endereçamento, erradicação da pobreza, outros ODS, questão de alimento saudável, de alimentação, tem muitas discussões da própria, vou dar um exemplo, uma das florestas que a gente está, dos projetos de restauração que a gente está trabalhando agora, a gente já tem 50% da área vegetada, né, de floresta, em que a gente tem comunidades que entram para usar o açaí dessa propriedade. Então, isso também me proporciona entrar no mercado como um elemento de combate à fome, segurança alimentar, etc.
há outros elementos também, além do clima, a questão da biodiversidade, que acho que para a gente é um fator super relevante na ReGreen, é um dos nossos valores, e a gente tem, de fato, atuado em áreas que a gente consiga reduzir esse risco de perda da biodiversidade. Daí a nossa escolha, por exemplo, em atuar na Mata Atlântica. Queria só, para finalizar, a gente está falando aqui de soluções baseadas na natureza e mercado voluntário, e sugere e proporciona um novo modelo econômico. Mas, sem dúvida, tem diversos desafios e coisas que a gente tem que ficar muito atentos nessa agenda. Acho que parte do que o João trouxe, da Natália também trouxe, o mercado regulado no Brasil, em essência, pela nossa própria matriz energética, ele é uma necessidade, mas a maior parte o nosso principal receio é ter muito claro que essa agenda do mercado regulado tem que manter o potencial do mercado voluntário. Então, na mesma medida em que não é assim, as oportunidades do mercado voluntário muitas vezes vão estar em cenários de empresas fora do Brasil, nesse mercado global, o mercado regulado, a regulação do mercado de carbono, se não for bem feita, ela tem sim o potencial de afetar esse mercado voluntário e não criar, na mesma medida, tantas oportunidades pelo próprio perfil da matriz energética do Brasil. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente ter em mente. Outros desafios que eu vejo na regulação, a própria questão de como criar condições para que esses pontos de intersecção do mercado regulado e do mercado voluntário, que nascem, no caso do Brasil, nas soluções baseadas na natureza, né? As soluções baseadas na natureza vão ser parte desses créditos de offset que vão entrar no mercado regulado. Como é que a gente cria ferramentas para ter projetos de alta integridade, que, de fato, colaborem para uma redução da matriz energética, das emissões. E acho que um ponto importante também para a gente ter em mente é a questão das NDCs e como que o Brasil vai se posicionar com relação a isso. Voltando ao meu ponto anterior, no fundo, embora o mercado regulado não seja, eventualmente, a maior oportunidade para o setor florestal, né? A gente também tem que olhar para o mercado global, ele tem, sim, o potencial, se ele for mal desenhado, de afetar significativamente o desenvolvimento das atividades. Então, eu acho super importante iniciativas como essa, da gente deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, porque a gente tem visto nas discussões várias confusões que, a longo prazo, podem afetar esse potencial, que não é só um potencial de captura de sequestro de carbono, é também um potencial de geração de renda, de cuidar da biodiversidade, de melhorar a adaptabilidade e resiliência do Brasil. Eu acho que é isso. Obrigada, gente.